Vitor é formado na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, ele é mestrando em farmacologia. Em seu depoimento, Vitor relatou o quanto suas experiências fizeram com que se sentisse sempre comparado, precisando se superar. Saiba mais a partir de agora. Meu nome é Vitor Eri, no caso. Sou de Minas Gerais, Uberlândia. Eu sou formado em enfermagem. Eu vim para cá para fazer mestrado. Faço mestrado na pós-graduação de farmacologia. Estou aqui há 6 meses. Desde quando eu era pequeno, eu fui criado de uma maneira totalmente diferente. Em relação a sempre ser comparado. Minha mãe, eu tive uma criação que minha mãe falava assim: Vitor, nunca almoce na casa dos seus amigos para mostrar que tem comida em casa. Tipo, era uma criação que a gente tinha, eu falo assim, hoje eu entendo por quê, mas naquela época eu falava assim, nossa, mas eu estava na casa dos meus amigos, por que eu não posso almoçar lá? Sendo que outros amigos iam e almoçavam. Hoje eu entendo muito, porque realmente, antigamente, eles também tiveram uma vida difícil. Meu pai queria muito entrar numa faculdade, ele não teve oportunidade, então ele falou assim: Vitor, eu estou te dando essa oportunidade de estudar e eu quero que você estude. Eu não quero que você trabalhe enquanto eu estiver vivo. Então, enquanto eu puder te dar estudos, você vai estudar. Tanto é que até hoje eu não trabalhei, justamente por causa disso. E eu sou muito grato a eles, mas desde que eu entrei na faculdade eu falei assim, nossa, era o meu sonho, eu almejava isso. Só que aí eu via que eu era um pouco mais testado que os outros, querendo ou não. Que por o meu jeito de... Eu sou muito expressivo, eu gosto de conversar bastante, eu sempre estou sorrindo. As pessoas falam assim, Vitor, você não parece que gosta de estudar, você, tipo... Aí eu ficava assim, nossa... Então eu lembro de uma pessoa que chegou em mim e falou assim, Vitor, se eu não olhasse essa prova sua, eu falava que não foi você que tinha feito. Aí eu comecei a refletir sobre isso. Aí eu comecei a ver que as pessoas, às vezes, me subestimavam. E eu falei assim, gente, mas isso não tá certo. E isso me fez eu estudar cada vez mais. Tanto que eu não falo que notas significa que a pessoa é inteligente. Mas assim, eu me esforçava sempre para não dar estimativas, não dar chance para as pessoas pensarem ao contrário de mim. Eu sempre provava que eu estava lá que nem eles. Sabe? Tanto é que, em questão de... Eu fui o primeiro aluno da turma a prestar uma iniciação científica e passo porque lá na minha faculdade a gente abre edital e a gente tem que se inscrever. E são poucos alunos que conseguem, assim, eu fui o primeiro aluno da minha turma que prestou e conseguiu uma bolsa de iniciação científica. Acho que fui o único aluno da enfermagem lá da minha faculdade a fazer uma mobilidade nacional. Eu fui abrindo os caminhos, assim, era eu, mas uma amiga minha que fazia parte do meu ciclo de amizades também, que era negra. E por mais que eu não me sentia diferente, às vezes começava a refletir, mas será porque esse tanto de parece que é tudo mais difícil, querendo ou não, parece que é mais difícil, é um pouco mais difícil. Eu não tinha espelho de professores negros também, eu não tinha na minha faculdade, por mais que em Minas tem mais quantidade de negros que aqui em Curitiba, mas eu não via nenhum professor negro. Eu falei assim, eu quero seguir essa área. Peguei e falei assim, eu gosto bastante de farmacologia, vou tentar farmacologia. Uma área que todo mundo tem pavor. Falei assim, vou seguir essa área. Eu vim, consegui passar em segundo lugar, passei em segundo lugar no mestrado e tô aqui. Agora minha meta é seguir plano de carreira, fazer na docência. Depois que eu entrei na faculdade que eu fui entender o racismo que tem a sociedade, assim, porque antes eu tinha sofrido alguns tipos de racismo, mas eu não entendia, ou porque também era novo, mas eu não sabia o porquê que estava acontecendo. E depois que eu vi que o racismo está impregnado na sociedade e está muito mascarado. E eu vi que a universidade ela tem faz a gente criar um senso crítico que faz a gente enxergar isso. Tem 2 fatos, assim. Que antes de eu entrar na faculdade e depois após, quando eu já estava na pós-graduação, aconteceu. O primeiro caso aconteceu foi quando eu era mais novo. Eu tinha acabado de sair da casa da minha amiga e eu peguei... eu falei assim, nossa, eu gostaria de tomar um refrigerante. E entrei na loja para comprar refrigerante. E cheguei lá, só que eu falei assim, nossa, mas está perto de casa, acho que em casa deve ter refrigerante.
e peguei e já estava saindo da loja. Aí o cara pegou, o dono do estabelecimento, ele pegou, me chamou e falou assim, eu sei por que você entrou aqui. Aí eu falei assim, mas como assim? Aí ele falou assim, você entrou aqui pra roubar. Aí eu virei e falei assim, não, moço, eu não entrei aqui pra roubar, eu tenho dinheiro na minha carteira. E ele falou assim, mas você mostrando pra mim não adianta. E hoje em dia pra mim marca muito essa história, porque, gente, eu tinha 11 anos. Eu entrei no estabelecimento com um objetivo e a pessoa tá me julgando por outro. Completamente maldoso, sabe? Foi assim, é um dos casos assim, que me chama muita atenção. Toda vez que eu conto, eu fico... E um outro caso que aconteceu foi, já estava aqui no mestrado, eu estava voltando do mestrado e eu estava andando pela rua em direção à minha casa. Eu vi que uma senhora estava incomodada, eu estava atrás dela. Estava frio, eu estava de blusa, mas era de dia, era por volta do meio-dia, assim. Eu vi que ela olhava para trás toda hora. Até um momento ela pegou, segurou a amiga dela que estava ao lado, ela foi para a esquerda, ela ficou parada, foi para a esquerda, esperando eu passar. Ela estava comendo que eu pudesse roubá-la. E tipo, eu pensei, mas gente, eu estava com a blusa da faculdade, não tinha motivo. Ela ficou me observando, me olhando com uma cara que eu nunca esqueço também, que esse dia eu fiquei o dia inteiro, eu fiquei refletindo a cena, falando assim, gente, onde que eu devo ter errado, tipo assim, nas minhas atitudes, se eu errei na minha conduta, mas eu fico refletindo, mas não teve nada, a mulher me julgou simplesmente pela minha cor. Isso machuca, sabe? E eu fico pensando, ela teve essa atitude. Eu fico pensando, quantas pessoas pensam desse jeito, mas elas não mostram. Tanto é que hoje em dia eu fico meio... Eu comecei como que eu vou falar? A me repreender como que eu abordo as pessoas. Hoje em dia, por exemplo, no supermercado eu pego e falo assim, eu não chego do meu jeito espontâneo, falo assim, nossa, moça, eu falo assim, eu chego, tento ser menos... Eu abaixo meu tom de voz para não dar outras margens. Moça, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, comendo para não dar interpretações a margens de outras interpretações. E outro caso, assim, eu vou contar outro caso, que me chamou bastante atenção aqui em Curitiba, foi quando um senhor, ele me abordou na rua, ele pegou e falou assim, ele logo me chamou, falou assim, moço, aí ele, primeira coisa, falou assim, não vou te roubar. Eu falei assim, porque ele era negro também, né? Aí eu falei assim, não, relaxa que eu não pensei isso de maneira alguma. Aí ele falou assim, não, é porque eu estou indo para entrevista de emprego e eu tô sem dinheiro pro ônibus. Isso pra mim tá sendo muito humilhante, ter que pedir dinheiro pra você, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu falei assim, relaxa que eu acho que eu tenho algumas moedas, vou te ajudar. Aí eu entreguei umas moedas pra ele e ele falou assim, nossa, muito obrigado. E ficou nisso, eu andei até certo ponto. E chegando na esquina assim, eu falei assim, olha, eu acho que eu tenho uns trocados a mais, umas notas. E eu tinha uma nota de R$5. Eu peguei e voltei e falei assim, e eu vi que ele tava com muito sem graça de pedir outras pessoas. Aí eu falei assim, toma aqui os R$5, acho que vai te ajudar mais. Aí ele ficou tão alegre assim, ele apertou minha mão, eu falou assim, qual é o seu nome? Eu falei assim, é Vitor. Ele falou o nome dele, Cristiano, que eu nunca vou esquecer. E ele falou assim, olha, eu vou guardar. Inclusive ele tirou uma moeda no bolso e ele falou assim, essa moeda de 5 centavos eu vou guardar porque foi de uma pessoa anterior a você que me deu, falando que odeia dar dinheiro para mendigo. Isso pra mim, eu sou muito sensível, pra mim essa fala, e eu sabia que ele estava passando por essa abordagem dele, que é o primeiro momento que ele me abordou, ele já falou assim, calma, que isso aqui não é um roubo. E eu tive empatia porque eu sinto o que ele sente. Eu comecei a chorar, porque eu não sabia reagir. Porque tudo que ele estava passando, eu estava, não questão de pedir dinheiro, mas a questão da abordagem, da pessoa confundir a gente com ladrão, sabe? Toda vez que a gente aborda uma pessoa, a gente não sabe. Teve vezes que eu já perguntei localização de lugares aqui, a pessoa segurar a bolsa, achando que eu vou assaltá-la. Então, eu entendi totalmente. E minha única reação no momento foi chorar.
E eu queria passar a única mensagem assim que as pessoas, principalmente dos acadêmicos, que mesmo que vai ter muita, a gente não vai ser hipócrita, vai ter muita barreira assim durante a graduação, mas mesmo essas barreiras não fazem a gente desistir dos nossos sonhos. Querendo ou não, a gente vai ter que quebrar essas barreiras, a gente vai quebrar. E a gente está aqui para quebrar. Quer saber mais sobre o que acontece no nosso setor? Acesse o site ou nos siga nas nossas redes sociais. Tchau!